é olhar para trás para seguir em frente. Isso é verdade em muitas religiões ao redor do mundo. Jesus se comportou como devemos nos comportar. E isso também aconteceu com muitas outras religiões. Está indicando que a ordem que devemos ter aqui é a mesma que existe lá em cima. Nas aldeias, nos centros cerimoniais, as histórias dos semes eram contadas do cacique para o povo da aldeia, de uma geração para outra. É uma cultura de história oral, e as histórias dos semes eram fundamentais para os taínos, porque realmente podiam ajudá-los a entender o seu ambiente. Cada um dos semes tinha uma parábola associada, e essa parábola podia transmitir conselhos e sabedoria, e no Caribe, os espíritos podem ser realmente ameaçadores. A palavra furacão deriva do termo taíno, huracã, que descrevia a fúria violenta dos espíritos. O Caribe é castigado por ventos de mais de 160 quilômetros. Lavouras, canoas e vilarejos podem ser destruídos num instante. Até hoje, as seguradoras ainda classificam furacões como atos de Deus. Mas enquanto alguns espíritos taínos desencadeavam destruição, outros davam orientação. As histórias associadas aos semes e transmitidas de geração em geração ensinavam o povo a sobreviver. Eles sabiam construir casas que pudessem ser facilmente reconstruídas e buscar refúgio nas cavernas. Os taínos, na verdade, tinham 3 semes associados ao furacão: Gataoba, Guadansex e Coatrisque. Cada um desses semes tem uma parábola associada, que explica seu papel no processo do furacão. Gataoba, os ventos giratórios, Guadansex, representada neste pictograma, a força destrutiva do furacão, e Coatrisque, que representa as inundações após o furacão. Cada taíno conheceria essas parábolas e entenderia as histórias. Então, quando viam os céus giratórios de Gataoba, vinham e se refugiavam na caverna antes que os ventos destrutivos de Guadansex destruíssem suas terras. Os semes proporcionavam conhecimento prático transmitido de uma geração para outra. Mas, para os taínos, é claro, isso era inseparável de suas crenças religiosas. E quando adoravam deuses, realizavam cerimônias elaboradas. Vinha ao Instituto de Cultura Puerto de Quena, em San Juan, para ver um artefato que era parte trono, parte assento e parte máquina do tempo. O Banco Ducho. Então este é um duo, que é um assento ou banco para o cacique, ou chefe dentro da sociedade taíno. Os caciques sentavam-se nesses bancos para comungar com seus deuses. Uma perspectiva interessante é que ele te dá uma leve elevação dentro de um grupo, ligado à hierarquia, poder. A iconografia representa a ideia de uma jornada entre o presente, passado e futuro. E ajudando-os nessa jornada é esse tipo de trono. Mas apenas sentar-se no banco du não era suficiente para que os caciques fossem transportados ao reino dos ancestrais. Havia um ritual elaborado que ele ou ela precisava realizar a cada vez. A pista sobre o que estava envolvido está em outro artefato. Esses objetos bastante ornamentados eram usados para preparar os caciques para encontrar seus semes. Antes de se sentarem em seus duos, eles queriam se purificar, ou seja, livrar seus corpos de impurezas. Eles faziam isso colocando esses bastões na garganta para se fazerem vomitar. Sentados em seus bancos e purificados, os caciques taínos encontrariam seus espíritos. E para isso, eles tomavam uma droga alucinógena poderosa. Vim a um local sagrado taíno onde vou me encontrar com Marta Beguia.
Marta é uma cacique do século XXI, parte de um novo movimento taíno de porto-riquenhos que desejam se reconectar com as tradições, crenças e cultura de seus ancestrais. Materialidade de $1.000. Veja o material total. A droga taína que dava poder aos espíritos para falar era chamada. Ela era feita secando as sementes da árvore carroba e triturando-as até virar um pó potente, parecido com rapé. Ao longo dos anos, Marta reuniu fragmentos da história oral para recriar essa cerimônia sagrada. Mas, na maioria das vezes, é o que foi ensinado nos campos. As pessoas nos contaram, avós ou ancestrais, que falaram sobre o assunto e nos contaram sobre as propriedades dessas plantas. Como cacique, Marta já experimentou a carroba antes, e hoje, com base em suas experiências, ele e seus companheiros estão reencenando o ritual raramente visto. Estamos nos preparando para a cerimônia da carroba às margens do rio. E esses caras estão preparando com pinturas corporais. Carroba é incrivelmente dolorosa de inalar e extremamente potente. Hoje, baseando suas reações nas experiências do cacique e precedentes ancestrais. E os taínos acreditam que se você toma jojoba entra no reino ancestral espiritual. Eles têm essa música rítmica. E tudo isso ajuda a criar essa atmosfera na jornada do transiomestrômico. Isso ajuda nesse processo de viajar entre as diferentes dimensões. Tomar carroba visões vívidas, cores alteradas, percepções distorcidas, tempo. Alucinógenos são uma parte importante das culturas indígenas em toda a América. E trata-se da capacidade de transcender o tempo e o espaço, de poder viajar até seus ancestrais e também até seus descendentes, para se comunicar e criar um equilíbrio e entendimento entre as gerações. Esses rituais frenéticos e alucinógenos aconteciam em grande escala. Cada celebração intoxicada reunia centenas de taínos, convencidos de que os espíritos haviam ganhado vida e estavam dançando entre eles. A festa taína para os poderosos semis e os meros mortais acontecia no coração de Porto Rico, no mais importante sítio taíno do Caribe. Este local revela os taínos como uma cultura repleta de ideias e energia, um lugar onde pessoas de toda a ilha se reuniam, o centro do mundo taíno. Este é Caguana. Redescoberto em 1915, os arqueólogos acreditam que este local desempenhou um papel fundamental no mundo taíno. Há 10 praças, incluindo um vasto pátio central cercado por imagens esculpidas dos semis. Fragmentos de cerâmica encontrados aqui sugerem que o local foi usado continuamente por quase 500 anos antes da chegada dos espanhóis. Este era um centro de poder fundamental que testemunhou cerimônias espetaculares para unir o povo, seus caciques e os semideuses.
Encontrei-me com um homem me ensinou arqueologia caribenha, meu tutor José Oliver, para conversar sobre as misteriosas e bizarras cerimônias em Taguana. Somos sortudos por termos informações suficientes do período de contato, por volta de 1508, quando os espanhóis chegaram, que descrevem detalhadamente espaços como estes nesta área, a parte central do sítio. Que tipos de atividades aconteciam aqui? Este é o lugar, toda esta área é o local onde esse tipo de canto e dança acontecia. E o que é realmente interessante é como a coreografia era rigidamente controlada. Eles seguiam exatamente o que o líder da dança fazia, o que significa que era uma representação idealizada de como a sociedade deveria funcionar. Deveria funcionar em sintonia. Em Caguana, vemos os semis, caciques, duos, danças. Vemos tudo se unir como parte de uma grande cerimônia central. Era isso que acontecia. Era um grande espetáculo. Era também uma experiência espiritual, essencialmente, a maior festa que se pode imaginar. Consigo ver, sabe, grupos de longas fileiras de pessoas cantando e dançando. Consigo ver todas essas penas iridescentes se movendo junto com esses colares resplandecentes. Deve ter sido realmente uma visão e tanto. Centenas de tainos vestidos, em dança coreografada com caciques, teriam reforçado um sentimento de união, pertencimento. Mas o clímax da cerimônia era quando os próprios espíritos pareciam ganhar vida e deixavam suas pedras para dançar entre eles. Acho que esses ícones que você vê aqui não eram apenas decorações para o festival, mas eles são, de muitas maneiras, participantes deste festival. Eles usam a droga alucinógena conhecida como corroba, e isso já anima as imagens. Então essas imagens, você pode imaginar que elas ganham vitalidade, se movem diante dos seus olhos, e assim se tornam, em certos momentos, parte de toda a festividade que estava acontecendo aqui. Vômitos, múltiplos deuses e alucinações induzidas por drogas podem parecer práticas peculiares, mas essas cerimônias forjavam coesão social, comunidade, valores compartilhados e interdependência. E os taino prosperaram. No século XV, algumas estimativas colocam a população taino apenas em espanhola em cerca de 1 milhão de pessoas. E das Bahamas às Ilhas Virgens, havia um mosaico de povos e lugares que compartilhavam todos os traços da cultura taino. Havia diferenças de ilha para ilha. O impressionante é que, em uma sociedade que tinha humilde canoa, havia uma mistura étnica significativa. E sabemos disso graças às técnicas arqueológicas modernas. A análise de isótopos de estrôncio é observar a assinatura química dos nossos ossos. Essas análises podem indicar onde estivemos na infância pela assinatura química dos nossos dentes, e onde estivemos na vida adulta e onde morremos pela assinatura química dos nossos ossos longos. Assim, podemos reconstruir exatamente onde as pessoas nasceram, viveram e morreram. E o que eu acho único sobre o Caribe é justamente a enorme escala de interação e movimento de pessoas por todas essas ilhas. O que isso me mostra é que os taino formavam uma sociedade multiétnica, que pessoas vinham de toda a região e misturavam suas comunidades. A arqueologia caribenha está sempre surpreendendo. As inúmeras comunidades espalhadas pelo arquipélago eram unidas por crenças e práticas cerimoniais. Diferenças significativas.
Mas o constante movimento de pessoas funcionava como uma troca cultural que deu a essas ilhas um caráter rico e multiétnico. Você precisa enxergá-los como comunidades conectadas, que se misturavam e enriqueciam umas às outras. Por milhares de anos, o povo dessas ilhas interagia, casava entre si e comercializava, e todas as evidências arqueológicas sugerem que, longe de serem isoladas, essas ilhas abrigaram comunidades diversas e multiétnicas por milênios. O século XV marcou o auge, mas também os últimos dias dos cosmopolitas taino. Apesar de terem sido marginalizados livros de história, os taino deixaram um legado no Caribe, diversa. Na costa sul de Porto Rico, em uma caverna marinha cercada por uma variedade de petróglifos, encontrei-me com o compadre arqueólogo, Raniel Rodrigues Ramos, para celebrar os taino. Comecei perguntando se uma cultura formada em ilhas significava todas categorizadas como taino. Para mim, essa noção de taino como sociedade, como uma única entidade, não é necessariamente apropriada. Acho que a essência do que chamo de tainicidade é um contexto de diferentes povos interagindo entre si, mas mantendo suas diferenças. Isso é algo que nós, na sociedade moderna, tendemos a esquecer. E isso talvez sirva como um exemplo de como, em um ambiente multicultural, ainda podemos encontrar maneiras de nos comunicar uns com os outros, de cooperar uns com os outros, para sermos bem-sucedidos como coletivo. O povo taino, ou povos taino, falava línguas nas ilhas. Quando se encontravam, falavam uma língua comum. As pessoas falam uma única língua. É a língua que você usa para falar com forasteiros, o Arawak. E é por isso que, quando escrevem, acham que todo mundo falava Arawak no Caribe. Não, é uma língua que você usa para falar com pessoas de fora, assim como o inglês. Ela está sendo usada hoje para se comunicar com pessoas de outras regiões. É por isso que eu acho que esse cenário cultural indígena serviu como um substrato para o Caribe que vemos neste momento. Raniel é um arqueólogo brilhante, tão importante quanto isso, um orgulhoso porto-riquenho. E em todo o Caribe, a história dos taino está ganhando cada vez mais importância. Por que você quer estudar os taino? O que você acha que ganhou dessa cultura? Bem, a forma como eu me envolvo com esse passado indígena é no sentido de que estou tentando resgatar a minha própria história. E por isso, acho que de certa forma isso me permite oferecer raízes históricas ao povo de Porto Rico que remontam a tempos muito antigos. Atualmente, em Porto Rico, nos dizem que só temos 500 anos de história, e isso não é verdade. Todo esse passado indígena é parte da nossa história. Não está escrito da mesma forma que os europeus escreveram, mas está realmente retratado na arte rupestre, nos artefatos que estudamos como arqueólogos. Em outubro de 1492, 3 navios espanhóis apareceram no horizonte. O povo taíno, o Caribe, as Américas estavam à beira de uma mudança traumática. A história não começou com a chegada de Cristóvão Colombo, mas quando ele pisou em terra firme, nada mais seria como antes. Colombo chegou ao Novo Mundo, e ele decretou que esta ilha deveria se chamar Espanhola.
que significa a terra dos espanhóis, o primeiro contato entre o velho mundo e o novo. É um momento que define uma era, cujas repercussões ainda reverberam através dos séculos. Segundo relatos dos espanhóis, o povo taíno recebeu os europeus com generosidade e bondade. Colombo escreveu: eles foram amigáveis conosco e se apegaram a nós. Mais ominosamente, eles seriam bons servos. O nome de Cristóvão Colombo foi traduzido por alguns como o colonizador portador de Cristo. Talvez não seja surpresa que ele quisesse reivindicar ouro para a Espanha e deixar um Deus cristão para os povos indígenas. Ele fundou o primeiro assentamento europeu nas Américas, La Isabela, na costa norte de Hispaniola. Logo interior, projeto empolgante escavando sítios indígenas. Conversei com o arqueólogo Corin Hormo sobre o choque entre a Europa e o chamado Novo Mundo. Esta é a primeira região dos encontros americanos e nada se sabe sobre ela, nada se sabe sobre seu povo. Portanto, é realmente importante. O encontro é sempre visto como um momento de doença, de escravidão, de rápida despovoação. Você acha que essa mensagem é verdadeira? Essa mensagem é parcialmente verdadeira. Acho que o encontro teve um impacto dramático nas populações indígenas das Américas. Dizimação da língua, da cultura, do povo, das identidades. Bem, eu estou aqui, neste exato momento, ponderando cuidadosamente sobre as palavras que devo escolher, tentando formular a resposta mais adequada e precisa possível para a questão que me foi apresentada. É um processo que exige um certo tempo de reflexão, uma análise minuciosa de todos os detalhes e nuances envolvidos, para que a minha contribuição seja verdadeiramente significativa e bem articulada. Portanto, peço um instante para organizar meus pensamentos e expressá-los de forma clara e concisa, garantindo que cada frase transmita exatamente o que pretendo comunicar, sem ambiguidades ou equívocos. A complexidade da situação exige essa pausa para que eu possa responder com a devida profundidade e consideração, assegurando que cada aspecto seja abordado com a seriedade e a atenção que merece, e que a minha intervenção seja completa e satisfatória para todos os envolvidos. É fundamental que a minha resposta não apenas informe, mas também reflita a minha compreensão integral do assunto, demonstrando um raciocínio aprofundado e uma perspectiva bem fundamentada. Acho que o mais importante é que eles estavam apenas explicando à corte espanhola que estavam encontrando selvagens, canibais, pessoas inúteis. E essa era a legitimação deles. Eles pediram legitimação para poder continuar a colonização do Caribe e, depois, das Américas. A única coisa que os espanhóis queriam, claro, era ouro, porque esse era o principal objetivo deles. A principal busca deles aqui, e eles não conseguiram encontrar. Mudar nossa compreensão dessa perspectiva indígena pode realmente influenciar a educação das comunidades aqui na República Dominicana nos dias de hoje. O estranho é que, mesmo se você perguntasse às pessoas desta região sobre o conhecimento delas do período pré-colombiano, elas diriam: para nós, a história começa em 1492. A história, que ainda é ensinada nas escolas da República Dominicana, mas em todo o Caribe, ainda fala sobre os índios selvagens. E essa é uma imagem que eu acho que precisamos desconstruir. Por 60 anos, após o contato, os espanhóis atacaram e depois subjugaram os taínos. Caciques importantes foram afogados, enforcados ou queimados na fogueira. Os semis foram destruídos em nome do cristianismo. As crônicas nos contam histórias horríveis sobre uma chefe chamada Anacaona, forçada a assistir 80 de seus companheiros caciques sendo queimados vivos. Foi decretado que qualquer taíno que se recusasse a se converter ao cristianismo seria escravizado. Em 1504, apenas 12 anos após o primeiro contato, todos os caciques que originalmente haviam recebido Colombo estavam mortos.
Foi um padrão bárbaro que se repetiria por toda a América. É uma história horrível, e é discutível se essas ilhas algum dia se recuperaram. Os taínos foram mortos. Forçados a trabalhar nas minas de ouro, morreram de doenças, subjugados à escravidão. Os taínos estavam à beira da extinção. Por muitos anos, os historiadores presumiram que os taínos haviam desaparecido, que tinham morrido dentro de um século após a chegada dos espanhóis. Mas assim como os europeus não descobriram a cultura taína, também não deveriam declará-la extinta. 500 anos após seu suposto desaparecimento, o interesse pelos taínos nunca foi tão grande. Em 2003, uma pesquisa genética com o povo de Porto Rico revelou que 61% da população apresentava traços de DNA indígena, ou seja, vestígios de DNA taíno. E, nos últimos anos, em dias sagrados do calendário taíno, o povo dessas ilhas tem redescoberto suas raízes históricas e se orgulhado de sua identidade indígena. Em orgulho de ser taíno. Sou taíno. Nós somos taínos. Sou taíno. Sou de Nova York e sou taíno. Sou taíno. Há algo incrivelmente comovente em ver pessoas se reconectando com as antigas tradições de seus ancestrais. E, de muitas maneiras, a história caribenha pré-colombiana ainda está em disputa. Ao reencenar antigas cerimônias taínas, esses porto-riquinhos modernos estão finalmente começando a se orgulhar de sua própria história e a recontá-la do seu próprio jeito. George Orwell disse que a maneira mais eficaz de destruir um povo é negar e obliterar sua própria compreensão da sua história. Por muito tempo, a história dos taínos foi contada através dos olhos ocidentais, como se não fosse válida a menos que tivesse sido observada por pessoas de descendência europeia. Mas com o ressurgimento do interesse pela cultura taína, há uma valorização da forma sustentável com que eles gerenciavam seus recursos e compreendiam o mundo. Ideias, bens e genética vêm se misturando aqui há milhares de anos. Isso enriquece todos nestas ilhas e serve como um alerta sobre o quão frágil pode ser a vida idílica em uma ilha. Uma nova edição do Storyville começa agora na BBC 4, enquanto um jovem monge do Himalaia descobre um mundo novo e corajoso ao buscar o primeiro televisor de sua aldeia. Um vislumbre de um modo de vida que está desaparecendo, em instantes. Depois, às 11h10, Richard Forte encontra os sobreviventes, congelados no tempo nas criaturas indestrutíveis da natureza. Fique conosco. Em outubro de 1492, numa praia caribenha, os povos indígenas avistaram manchas brancas distantes no horizonte. Eram navios espanhóis, viajantes de outro mundo. Cristóvão Colombo será sempre celebrado por sua primeira viagem.
Mas, os que o receberam nas Américas foram ignorados. O povo na praia era chamado de Taino, e quando Colombo encontrou os Taino, o velho mundo encontrou o novo. A história normalmente caricatura esse momento, como se fosse quando aqueles da periferia encontraram os do centro, quando os primitivos encontraram o progresso. Mas quando entendemos mais sobre aquele primeiro encontro fatídico, quem ficará marcado na história? Como primitivos, os espanhóis violentos e sedentos por ouro, ou a cultura pouco conhecida, mas altamente desenvolvida, que eles colonizaram. Meu nome é Jagger Cooper, sou especialista em arqueologia das Américas. Nesta série, vou explorar a ascensão e queda de civilizações esquecidas. Dos mares cristalinos do Caribe às pirâmides mais impressionantes do Novo Mundo, passando pelos vulcões fumegantes da costa Rica e indo até as profundezas das cavernas do centro do México. Vou seguir os passos desses povos para revelar seus segredos, desenterrar as culturas surpreendentes que floresceram em meio a algumas das paisagens mais dramáticas do mundo. A história dos povos do Caribe, cuja sofisticação lhes permitiu compartilhar uma cultura comum por centenas de ilhas, que desenvolveram sistemas de crenças tanto espirituais quanto funcionais, e que receberam Colombo nas Américas com consequências fatais. Esta é uma das histórias mais fascinantes de todas. É a história dos Taino. Colombo destruiu enquanto descobria, e só agora, explorando a arqueologia do arquipélago, podemos desvendar esse enigma. Como uma cultura tão dinâmica conseguiu sobreviver, prosperar e florescer nessa cadeia de ilhas reluzentes? As ilhas do arquipélago do Caribe há muito tempo, desde tempos imemoriais, atraem e fascinam pessoas de todas as partes do mundo, mas a história humana dessas terras exuberantes começa muito antes dos turistas e dos modernos navios de cruzeiro, lá em um passado extremamente remoto e distante. Essa cadeia de ilhas já teve muitos nomes ao longo dos séculos. Já foi chamada de Índias Ocidentais, Arquipélago das Antilhas e Caribe. Estou começando pela ilha de Hispaniola, a metade oeste é o Haiti, e onde estou, no leste, agora é a República Dominicana. Há mais de 15 anos, venho trabalhando aqui, escavando os ricos solos vermelhos do Caribe. É um lugar deslumbrante, uma mistura de influências europeias, africanas, latinas e indígenas. Mas o que descobri é que sempre foi um lugar de enorme diversidade étnica. O Caribe moderno e multicultural está, sem saber, seguindo os passos de uma cultura muito mais antiga e muito negligenciada, a cultura Taino. Quando os conquistadores espanhóis reivindicaram essas ilhas há 500 anos, deixaram alguns relatos sobre as pessoas que encontraram. Mas o testemunho dos invasores justifica suas ações e ser confiado até certo ponto. Para descobrir a verdade, precisamos complementar suas histórias com as evidências que a arqueologia pode revelar, mesmo que lentamente. Os primeiros vestígios dos Taino estão, no canto sudeste remoto da República Dominicana, enterrados na selva. Juntando-se à nossa expedição está Fátima Porto Real, uma antropóloga local que estudou a arte da população indígena.
Essa floresta tropical densa é difícil de atravessar. Mas os espinhos e árvores caídas que dificultam o avanço ajudaram a preservar esse sítio secreto por séculos. Para entender qualquer cultura, é fundamental compreender como ela viu seu lugar no mundo. E no centro de uma visão de mundo está a crença sobre suas origens. Para começar a entender os Taino, é preciso compreender de onde eles acreditavam ter vindo e, significativamente, eles acreditavam que vieram do coração dessas ilhas. Para descobrir mais, viemos até essas cavernas bastante remotas e inacessíveis, 2 horas a cavalo até o coração do Parque Nacional do Parque do Oeste. Esta é conhecida como a Caverna de José Maria. Em meio às impressionantes estalactites, às imponentes estalagmites e ao guano, nas profundezas desta enorme e vasta câmara natural de calcário, estão pinturas murais ou pictogramas antigos, que permaneceram ocultos por centenas de longos anos, aguardando serem descobertos. Eles mostram como os Taino contaram sua própria história. Alguns dos pictogramas são reconhecidamente semelhantes a outros encontrados em cavernas no Caribe, mas outros são diferentes de tudo que já vi antes. Esplêndido. Lindo. Enigmático. Então estamos em uma caverna incrível, certo? É um lugar muito raro com esse nível de desenhos. É uma coisa muito rara. E o que você acha que o povo Taino estava pensando quando criou esse tipo de arte na caverna? Sinto que é uma memória do seu próprio povo. Os Taino realmente usavam as cavernas para vários propósitos. Proteção, para curar a alma, o corpo, ou seja, faziam rituais de cura. E também aspectos que têm a ver diretamente com questões religiosas. Agora, eu acho que o que está aqui nesta caverna é algo maravilhoso. Há uma descrição completa do cotidiano deles, do culto aos deuses, por exemplo, sóis, estrelas, plantas. Eles estão tentando nos passar uma mensagem de que eram um povo vivo, certo? Com certeza, com certeza. Há mais de 1.200 pictogramas só nesta caverna, e é incrível pensar nos Taino descendo aqui descalços, com chamas nuas e os materiais de pintura mais básicos. Se você olhar para as cores e veja aqui, as cores são pretas. De onde eles tiraram isso? Bem, sabe-se que eles usavam excremento de morcego, gordura animal, peixe. Ou outros pequenos animais usavam pigmento e com isso começaram a desenhar, seja com pincéis, porque há alguns que são pintados com pincel ou usavam os próprios dedos. De onde eles acham? O povo da região, de onde eles vêm? De onde vem essa cultura? Bem, fala-se de ondas migratórias que vêm da América Central, da Flórida ou da América do Sul. Mas quando os povos se estabelecem em um lugar, eles desenvolvem mitos. Bem, o principal mito é que os primeiros grupos humanos saíram de uma caverna chamada Casibajava.
A análise científica nos diz que as primeiras pessoas chegaram a essas ilhas por volta de 5.000 a.C., e essas primeiras pessoas devem ter chegado do outro lado do mar. Mas o mito de origem taíno, escrito nas paredes ao meu redor, enfatiza que os taínos tinham raízes nessas ilhas e pertenciam a este lugar. O que é importante, e por que esse mito de criação da caverna é tão significativo, é que as pessoas vivem continuamente nessas ilhas há milênios. Não se trata de uma cultura desenvolvida que migrou para o Caribe. Esta é uma cultura que nasceu aqui, nessas ilhas. Assim, as crenças taíno ajudaram a criar um senso de pertencimento e comunidade. Mas e quanto às suas características mais tangíveis, o que eles usavam, como eles eram fisicamente? Para descobrir, estou indo a um pequeno museu particular para me encontrar com Hailey Michelborough, que vem estudando restos esqueléticos dos taíno. Perguntei a Hailey o que eu veria se ficasse cara a cara com um antigo habitante taíno das ilhas. Eles eram menores que nós. Então 1,50 m, 1,60 m um pouco mais robustos. Sim. E também sabemos que eles eram relativamente robustos. Eles eram bastante musculosos. Também sabemos, pelas marcas de inserção muscular nos ossos, que as pessoas eram muito ativas fisicamente. Sabemos que eles tinham um estilo de vida intenso e ativo. Usavam menos roupas, mas estariam completamente vestidos, usavam ornamentos corporais. Por exemplo, o que temos aqui é um carimbo corporal. Este aqui é interessante porque tem dois lados diferentes, então há duas imagens diferentes nele. Eu gosto muito dele, é bonito. E o que eles faziam era aplicar a tinta no carimbo corporal e depois pressioná-lo em várias partes do corpo. Mas uma das coisas mais visualmente marcantes sobre os taínos não é a nudez, a pintura corporal ou a baixa estatura deles. É o formato impressionante de seus crânios. O que temos aqui são 4 crânios de pessoas escavadas na Hispaniola. E uma das coisas muito interessantes que podemos ver aqui, por exemplo, neste indivíduo, é o que chamamos de modificação craniana. E isso é algo que as pessoas faziam para mudar propositalmente o formato da cabeça. O que acontecia era que, quando a criança era muito pequena, eles usavam diferentes pontos de pressão no crânio, usando tábuas de madeira ou faixas ou o que fosse, e eles envolviam isso ao redor do crânio por cerca de 1 ano a 18 meses, até que o crânio crescesse naturalmente nesse formato. Você pode ver isso bem nesta pessoa. Uma visão tradicional era que crânios modificados pertenciam à elite, mas pesquisas recentes mostram que até 80% das populações esqueléticas têm modificação craniana. Então, provavelmente não está associado à elite, mas sim a outras expressões de identidade. Então, como viviam essas pessoas de aparência curiosa? No início de sua cultura, eles começaram como pescadores e caçadores-coletores, mas os primeiros grandes assentamentos datam de cerca de 600 d.C. Os ancestrais dos taínos começaram a abandonar a vida de subsistência e construíram aldeias. Ali, eles interagiam diariamente, começando a compartilhar não só recursos, mas também ideias, valores e costumes. A partir disso, a cultura taína distinta começou a emergir por volta de 900 d.C. Na costa leste da República Dominicana, cercada de palmeiras, a colega Alice Sampson escavava um sítio. Bem-vindo à aldeia. Este é um dos maiores assentamentos taínos já encontrados no Caribe e à primeira vista não parece haver muito. Olhando para as árvores, é realmente difícil perceber o que havia aqui de fato. As culturas pré-colombianas do Caribe construíam com materiais orgânicos, madeira, folhas, palha, esse tipo de coisa. Então basicamente tudo se decompõe. A única coisa que resta são os artefatos duráveis, como conchas, cerâmica e coisas desse tipo. Onde teriam ficado as casas?
Bem, estamos dentro de uma agora. Você vê essa depressão aqui. Isso aqui possivelmente teria sido o centro de uma casa, com cerca de 6 a 10 metros de diâmetro. 6 a 10 metros, isso é tipo... Então agora estamos em cima das paredes. As paredes teriam sido feitas de troncos de madeira tropical com um telhado de palha, uma porta pequena. Ela abrigaria uma família multigeracional, talvez de 6 a 10 pessoas. As pessoas penduravam suas redes entre os postes dentro da casa. Elas dormiam ali. Também recebiam visitas. Na casa, talvez consultassem seus ancestrais, realizassem rituais de cura, esse tipo de coisa. Esses eram espaços realmente multifuncionais. Esses pequenos montes de habitação quase imperceptíveis não são sítios arqueológicos espetaculares que atraem turistas. Mas embora não haja muito para ver na superfície, as descobertas de Alice fornecem evidências de uma comunidade próspera da cultura taíno inicial. Bem, este lugar se estende por quase 1 quilômetro ao longo da costa e de 100 a 200 metros para o interior, então chamamos de vilas. Eram cidades. Se este fosse um sítio na Europa medieval, isso seria uma cidade. Embora a escala do assentamento seja impressionante, artefatos menores desenterrados fornecem mais evidências de quão avançados eram os taínos. Tudo o que você vê são itens domésticos, então temos pedaços de cerâmica, por exemplo. Esses rostos de cerâmica provavelmente decoravam sua tigela ou recipiente doméstico. As pessoas nas aldeias pré-colombianas tinham orgulho de suas casas. Era um palco para elaborações estéticas. Tinham coisas bonitas, objetos lindamente trabalhados. Não guardavam essas coisas só para ocasiões especiais, como enterros ou cerimônias. E aquele pedaço ali, o que é? Isso é lindo. Isso é um pequeno adorno, então é uma alça decorativa de um recipiente de cerâmica, e está na forma de um pelicano. Então as pessoas representavam em seus utensílios domésticos coisas que viam no ambiente ao redor delas. Se você olhar ao longo da costa aqui, verá pelicanos voando a cada poucos minutos. E este é o item doméstico pré-colombiano por excelência, um pedaço, um fragmento de uma chapa de cerâmica. E uma chapa de cerâmica é basicamente o utensílio de cozinha pré-colombiano por excelência. Mas pesquisas recentes feitas por colegas no Caribe mostraram que elas eram usadas para cozinhar praticamente tudo. Viver em grupos maiores e mais estabelecidos traz desafios. O mais importante deles é como fornecer alimento e sustento para tantas pessoas. De acordo com as crônicas espanholas, os taínos cultivavam milho, batata doce e mandioca. A mandioca é extremamente nutritiva e resistente. Ela pode ficar na terra por 3 anos sem estragar. Eles usavam corais ásperos ou dentes de tubarão para moer a mandioca em farinha, que era assada e transformada em pão. Hoje, o pão de mandioca continua sendo um alimento básico no Caribe. Então esta é uma das panquecas de mandioca recém-saídas do forno. É uma delícia. É como um pãozinho de alho levemente frito. Este foi misturado com amendoim. Sim, é fantástico. Eles trazem, moem a mandioca, amontoam na bacia, colocam no forno e tosam. Vendem na lojinha à beira da estrada. Tempos difíceis eram raros. As florestas subtropicais ilhas, uma dispensa rica de vegetais, pequenos animais e frutas. E, claro, as águas cristalinas do Caribe também forneciam recursos que os habitantes indígenas aproveitavam. Por ser uma ilha, os taínos praticavam tanto a aquicultura quanto a agricultura, e assim como faziam em terra, demonstravam grande habilidade, conhecimento e capacidade de aproveitar ao máximo seu ambiente. Eles conseguiam capturar centenas de peixes e tartarugas, conservar e armazenar para o futuro. E assim como outros povos insulares ao redor do mundo, o mar era tão importante quanto a terra. Assim como os taínos faziam há centenas de anos, mergulhadores livres na República Dominicana ainda coletam alimentos no fundo do mar.
Sendo inovadores, eles não desperdiçavam os restos. Isto é um búzio. É uma criatura quase totêmica aqui no Caribe. Claro, as pessoas comem a carne dentro da sua concha, mas o búzio em si sempre foi muito mais do que apenas uma fonte de alimento. Depois de extrair a carne, os taínos descartavam as conchas em enormes montes ao longo da costa. Afinal, os antigos mergulhadores livres não queriam mergulhar até o fundo do oceano só para pegar conchas vazias, mas também não jogavam todas fora. O búzio era um recurso que permitia às pessoas inovar, criar artefatos, desenvolver uma cultura material compartilhada. Eles usavam as conchas para fazer joias, arpões, machados e até isto, este objeto icônico do Caribe, a trombeta de búzio. Peguei esta emprestada do Museu de Altos de Javon e vou ver se ela faz algum som. As conchas. A abundância de alimentos e plantas medicinais, agrupamentos de vilarejos à beira-mar, a ausência de evidências de violência. É uma combinação que pinta um quadro idílico. Sedutor pensar cultura feliz isolada paraísos, mas isso implica estavam isolados, limitados, cortados. Bom selvagem, popular literatura romântica vitoriana. Nada mais longe da verdade. É importante lembrar que isto é um arquipélago, uma cadeia de ilhas. Para que a cultura tainá se espalhasse pelo Caribe, o transporte marítimo era essencial. Eles tinham uma palavra para isso, canoa. Os tainos eram um povo nascido da água, e quando você pode viajar distâncias grandes e pequenas em uma canoa, isso muda seus limites, expande seus horizontes. A canoa, para a sociedade tainá, significava eles diferenciavam entre terra e água. Longe de barreira, esses rios, esses mares eram portal, superestrada, conectando as comunidades entre si. Assim, a interação acontecer e a cultura se espalhava entre aldeias, mas entre ilhas. Os habitantes das maiores ilhas conhecidas como Jamaica, Cuba e Hispaniola compartilhavam crenças e práticas comuns que chamamos de taino. E longe de separá-los, o mar do Caribe os unia. Já vimos de onde os tainos acreditavam ter vindo, como eram, o que comiam e como viajavam. Mas e quanto a como eles realmente funcionavam como sociedade? Vim ao Museu del Hombre, na capital Santo Domingo, para descobrir. As crônicas espanholas descrevem os tainos como igualitários, trabalhando nos campos. A realidade, eles tinham líderes. Cada aldeia tinha um cacique. Os caciques eram anciãos da aldeia, parte líder, parte chefe, parte sacerdote, e podiam ser homens ou mulheres. Eles administravam a aldeia, tomando as decisões cruciais, distribuindo alimentos, formando alianças políticas e organizando as atividades diárias. Curiosamente, após a morte, sua importância para a comunidade continuava. Porque a função mais vital do cacique era espiritual. Eles não eram vistos como deuses, mas acreditava-se que os caciques podiam se comunicar com seus espíritos de uma forma bastante extraordinária. Evidências de como essas divindades tainas se manifestavam podem ser encontradas daqui, na ilha vizinha de Porto Rico. Porto Rico é a ilha mais a leste entre as principais ilhas do Caribe.
É o lar de alguns dos mais bem preservados sítios e artefatos tainos. E esses artefatos nos dão uma imagem mais clara da hierarquia tainá. As aldeias governadas por chefes como caciques e estes por deuses chamados semis. Os tainos acreditavam que os semis eram espíritos encontrados no ambiente, que eles eram sobrenaturais e que guiavam e aconselhavam o povo taino. Eles podiam ser forças da natureza, pinturas rupestres ou qualquer objeto material possuíram um espírito. Mas, mais comumente, eram representados nessas belíssimas esculturas de pedra. Alguns semis mais espetaculares foram encontrados em um sítio cerimonial em Porto Rico, Tibis. Por todo o Caribe, sítios arqueológicos revelaram artefatos portáteis, pequenos, como este, e artefatos maiores e móveis, como este, aqui. Deixa eu colocar um pouco de água para você ver. Ambos são semis. E os tainos acreditavam que eles eram impregnados com uma força vital, tornando-os sagrados. Esses semis conectavam o mundo físico ao espiritual. Para os tainos, esses objetos e motivos simples, mais marcantes, eram parte ícone, parte divindade. Pedi a Antônio Courete ser meu guia semis encontrados aqui em Tibis. Este é um semi tradicional. Você pode ver que há uma forma côncava na parte de baixo. Mas, tradicionalmente, se houver alguma escultura, você tem um rosto de um lado, a árvore Peak Mountain, e então as pernas na parte de trás. E no rosto, temos as órbitas dos olhos vazias e a boca vazia. Há chances de que eles tivessem incrustações aqui feitas de concha. Às vezes, em outros objetos, encontramos ouro. Ou pode ser outras pedras. Então pode ter havido coisas diferentes. O semi é o objeto, ou o semi é o espírito dentro dele? O semi é ambos. É os dois. O objeto se torna o semi. O semi é quase considerado como um indivíduo com sua própria identidade, e é o espírito e a pedra. Os semis eram um elo espiritual entre o povo taino, os caciques taino e as divindades taino. Eles vinham em muitas formas diferentes. Alguns eram carregados, consultados. Outros eram adorados em locais sagrados. Os taino acreditavam que esses objetos tinham poder sobrenatural, mas também serviam a um propósito prático. Cada semi tinha alegorias, histórias e associações particulares que eram conhecidas e recontadas entre a comunidade. E dentro de uma cultura oral, parábolas que são transmitidas de geração em geração são uma forma crucial de compartilhar conhecimento. Entre os taino, esses semis na verdade formam uma maneira muito importante de aprender sobre o ambiente, sobre os ancestrais e sobre a própria sociedade. Então, de certa forma, é uma forma de educação que pode ser transmitida por gerações.